Após a vitória em Caxias do Sul e o fim da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, o vestibular de Paulo Pesolano parece não ter chegado ao fim. Alguns garotos passam no teste e começam a ganhar moral no grupo principal do Colorado. Quero falar sobre um recado muito claro enviado por Pesolano e também pela direção, que garante que a janela de transferências do Inter ainda não está finalizada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Colorado. Já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, hypando o vídeo. Afinal, né, a gente tem algumas coisas para falar. O Colorado ganhou ontem do Caxias por 1-0 na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho e conseguiu confirmar a melhor campanha da fase de grupos, o que mostra aí que o planejamento, pelo menos do Campeonato Estadual, foi acertado, né? E eu quero falar bastante sobre alguns bastidores do nosso Colorado, em nome da Inter Store Beira-Rio. Vocês estão vendo, né? Tô com esse manto novo e você pode garantir o seu já também, né? Com personalização, com nome de jogador ou seu próprio nome, lá na Inter Store do Beira-Rio, que está aberta neste domingo. Então aproveita aí que não tem jogo do Inter, dá uma passadinha, né, lá na orla, visita, né, as duas lojas que estão no Beira-Rio. Ou se você, né, não mora em Porto Alegre e quer garantir o manto, compra ele, né, de forma online no link que eu vou deixar aqui na descrição do conteúdo, tá bom? Turma, vitória do Inter contra o Caxias, e óbvio, né, que a gente poderia falar sobre alguns destaques do jogo, mas o jogo não foi tão bom assim, né? Para mim a arbitragem estragou completamente a partida, né, dando cartões amarelos, né, depois da expulsão, né, do jogador da equipe adversária, num lance que até a gente pode debater, né, se poderia ser um cartão vermelho, ser um cartão amarelo. Eu até acho que o lance seguinte, né, onde um jogador do Caxias junta o Juninho, né, dá um rapa, né, um chute no Juninho, e já tinha cartão amarelo, era um lance muito mais passível de expulsão do que o que aconteceu, mas, né, ele tentou compensar o jogo todo, amarelou praticamente todos os jogadores do Inter em lances que não eram de cartão amarelo, e a análise, né, dessa partida fica um pouco prejudicada. Mas tem alguns jogadores que claramente, né, estão ganhando moral com o técnico Paulo Pesolano. O principal deles é o garoto Alex, que fez para mim, né, um grande jogo ontem, foi o melhor jogador do Inter, não só pela assistência para o gol do Gustavo Prado, mas também pela movimentação, pela personalidade para jogar, jogador que é baixo, mas que consegue, né, compensar de alguma forma, né, tá ganhando massa muscular e que consegue, né, fazer alguns enfrentamentos contra jogadores de equipes do interior do estado, que a gente sabe, né, às vezes tem um jogo mais viril e o Alex está se destacando. É um jogador, né, que tem muita habilidade, tem muita personalidade para jogar, e é um nome que dificilmente volta para o sub-20 desse ano, né? Então é bem provável que ele seja um jogador da categoria profissional e venha receber, né, mais oportunidades. Outro nome que vem agradando bastante é o João Bezerra, que ainda não fez gol, é verdade, mas é o jogador mais jovem a estrear dentro do profissional do Inter, né, com 16 anos. Para mim, tá faltando só o gol do Bezerra, tá? Que eu acho que ele vai deslanchar, tá? Visivelmente ansioso para fazer o gol. Teve uma bola, né, que o Tabata cruzou e a bola passou debaixo do pé dele, né? E ele no sub-20 provavelmente chutaria de primeira aquela bola. Então são alguns pequenos detalhes, né, mas tem muita qualidade. O Bezerra inclusive renovou seu contrato com o Inter até o final de 2030, né, nessa semana. O Inter valorizando esse jogador, aumentando a multa rescisória para 60 milhões de euros, uma multa milionária aí para tirá-lo aqui de Porto Alegre. Então são alguns nomes que começam a ganhar, né, um pouquinho mais de espaço neste cenário. Mas é claro, né, que em meio a tudo isso, o Inter garante que não terminou a sua janela de transferências, né? O Inter que ainda busca reforçar o seu plantel, né, visando a disputa do Campeonato Brasileiro. Isso é falado nos bastidores. O Inter vai anunciar mais jogadores, sempre lembrando que a janela de inscrições, né, dentro do Campeonato Brasileiro, né, de jogadores que vêm de fora do Brasil, por exemplo, caso do Alejandro, caso aí também agora que a gente teve com alguns jogadores, né, que estão chegando. O Félix Souza até do Corinthians, né, o Paulinho era um jogador livre, mas a gente vai ter mais reforços que vão chegar do futebol do exterior, tá? E essa janela fecha no dia 13 de março. Pro gauchão já não dá mais. A janela era até sexta-feira, o Inter trouxe o Alejandro e fechou, né, a janela de inscrições estadual, mas o Pesolano tem colocado, né, alguns recados muito claros também, né, dizendo que o foco principal do Inter é o Campeonato Brasileiro. Ainda mais agora, nessa semana. Vamos pegar um exemplo. Na quarta-feira, o Inter vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo.
Jogo duro, né? Para mim, contra o grande favorito a ser campeão brasileiro, melhor elenco do Brasil, que pode ter a estreia do Lucas Paquetá no Maracanã. Então é um jogo que a gente vai, né, com a expectativa, óbvio, né, de tentar pontuar e de acreditar que o Inter possa, né, fazer um crime no Flamengo, mas a lógica é o Flamengo ganhar o jogo. Depois tem o Palmeiras, né, no estádio Beira-Rio, mas antes disso tem as quartas de final do Campeonato Gaúcho contra o São Luís no estádio Beira-Rio. E a coletiva do Pesolano, ela foi muito em cima deste planejamento, até porque a gente viu, né, o Inter com força máxima no Grenal e jogando muito bem, né, dando a vida, o que gerou, né, um desgaste de alguns jogadores importantes que foram sacados da estreia do Brasileirão contra o Atlético no Beira-Rio, Mercado, Carboneiro e Paulinho, o que culminou na derrota do Colorado, né, no Gigante, logo na estreia. E o Pesolano foi muito claro, né? O planejamento do Gauchão vai ser muito parecido com o jogo do Caxias, né? Garotos vão jogar, né? Jogadores que precisam de minutos também vão jogar, que foi o caso aí do Vijagra, que foi titular contra o Caxias, porque ainda não tinha sido titular, né? Tinha entrado durante os dois jogos, né? Contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense. Provavelmente, né? O Thiago Maia precisa de minutos, né? O Rocher precisa de minutos. O Félix Torres precisa de minutos para se adaptar, o Alejandro vai precisar de minutos para se adaptar. Então vai ser um misto, né, de garotos, que eu citei agora há pouco, com os jogadores, né, do plantel profissional, e os titulares devem ir para o banco de reservas ou até mesmo nem ficar entre os relacionados. Este será o planejamento do Inter, pelo menos para esta semana de Brasileirão e Gauchão. Então, Flamengo na quarta, São Luís no final de semana e o Palmeiras no meio da semana que vem, da outra semana daí, né, no estádio Beira-Rio. Sobre os reforços, tá? O que o Inter garante? Garante que está no mercado e que vai contratar alguns nomes. E que também não vai vender mais jogadores do time titular. O Inter garante que o Borré não sai, né, que Bernabé não sai, né, que jogadores como Bruno Gomes não vão sair. Pode acontecer outras saídas, tá? Thiago Maia pode ser negociado. Outros jogadores, né, que não são titulares absolutos podem vir a também serem liberados aí pelo Internacional. Mas o Inter garante que vai contratar também, pelo menos mais um zagueiro, né, que provavelmente é o jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, até pelas falhas do Vitor Gabriel nesse começo de temporada. Um lateral esquerdo para fazer frente aí com o Bernabé e também, gente, jogadores de frente. Jogador que pode jogar pelo lado do campo, sendo uma característica de meia ou até mesmo um ponta. O Inter que também quer, nesta semana, confirmar a permanência de Vitinho, né? Não há mais um assédio tão grande do Santos, que contratou o Rony agora essa semana. De outros clubes do futebol brasileiro também a coisa deu uma esfriada. E o Inter, né, já teve algumas reuniões com o Vitinho e seu empresário. Então a tendência de permanência desse jogador aqui em Porto Alegre. Assim como, né, o Inter também busca nomes do exterior, tá? Então a gente vai atualizando as informações do Inter, que garante estar atento ao mercado, mesmo apesar de toda a dificuldade financeira que está instaurado lá na Padre Cacique neste momento. Tá bom? Não esquece que hoje é dia de Supercopa do Rei, dentro do futebol brasileiro. Jogo às 4 da tarde, tem Flamengo e Corinthians, e esse jogo tem show de gols na KTO. Então é a promoção desse domingão, tá? Olha só, a cada gol, seja de Flamengo, seja de Corinthians, você terá R$5 de free bet para palpitar na KTO. Então colocou R$25 no jogo, fez uma aposta no confronto, a cada gol de Flamengo ou Corinthians você tem R$5 de free bet. Então deu 1-1, 2 free bets e R$5 você terá, independente do resultado do jogo. Saiba mais na aba promoções lá em kto.bet.br e, cara, para mim é jogaço, tá? Pra gente dar uma olhada no campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. E aí você palpita com emoção e responsabilidade na KTO, sempre lembrando uma casa proibida para menores de 18 anos. Tá bom? Chegou até o final desse conteúdo? Deixa teu like, te inscreve e a gente se vê. Fui!